Se você tem sua Bíblia nesta noite, por favor, abra comigo, não vou pregar muito tempo, só até eu acabar. Sério, não vai demorar muito. Ezequiel capítulo 38. Capítulo 38 de Ezequiel. Do versículo 1 ao 7. O grande profeta sacerdote Ezequiel, ou profeta sacerdote. Ezequiel 38, começando no primeiro versículo. Ezequiel disse: veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Gog da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque de Tubal, profetize contra ele e diga: assim diz o Senhor, estou contra você, ó Gog. Será um dos títulos do anticristo, Gog, príncipe maior de Meseque de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos e seus cavaleiros, totalmente armados, de uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles com seus escudos e capacetes. Gomer, que é a Alemanha, com todas as suas tropas, e Bet-Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Apronte-se, esteja preparado você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Hoje quero usar algo muito importante como tema de minha mensagem. Será que a União Soviética vai invadir o Estado de Israel? Quero repetir, será que a Rússia Soviética invadirá o pequeno Estado de Israel? E se ela invadir, quando é que isso vai acontecer? Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, nessa noite eu estou totalmente dependente do Senhor, e entendo que minha ajuda vem do Senhor. Enquanto ministro essas palavras, enquanto prego esta mensagem, prego em nome de Jesus que o Senhor me unja para pregar. Não só me unja para pregar, mas unja esse povo para ouvir, receber, entender sua palavra, e os que assistem pela televisão também. Que o que vou dizer seja ouvido com a mesma determinação com que é falado. Pai Celestial, peço que o Senhor me guie, me ajude a não violentar tua palavra. Peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Será que a União Soviética, esse Estado comunista, opressor e ateu, vai invadir o pequeno Estado de Israel? Existem 3 nações do mundo hoje que rapidamente estão deixando sua marca sobre toda a civilização. As 3 são a União Soviética, os Estados Unidos da América e, interessante e estranhamente, o pequeno povo que se nega a morrer, Israel. Há algum tempo atrás eu estava no Canadá. Depois do culto, um homem chegou para mim falando inglês bem quebrado. Porque ele estava nesse culto, eu não sei, mas ele estava lá. Ele era da União Soviética, ele me disse. Seu irmão tinha sido um general no exército soviético, ele me falou. E de pé no saguão daquele grande auditório, ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno Novo Testamento. E jamais esquecerei, depois de alguns minutos conversando com ele,
ele levantou o Novo Testamento, depois de dizer que o homem não era mais que um animal. Ele nasce, ele vive, ele respira, ele morre e acabou. E ele cuspiu no Novo Testamento e disse: amaldiçoa o seu Jesus Cristo, e foi o que ele fez. E jogou a Bíblia no chão. A Rússia. Outro dia eu estava em Israel, de pé em cima de uma montanha, onde estão as ruínas do castelo de Montfort. Eu estava de pé em meio a ruínas de uma batalha que tinha acabado de acontecer ali. Porque por mais de 5 anos, foguetes russos ficaram naquele monte tentando avançar seus foguetes na Galileia. Era um sentimento estranho. Olhei ao redor e via mãos de soldados mortos que estavam por cima do solo, enquanto os corpos estavam soterrados. Estava cercado por soldados israelitas que combateram os inimigos com toda a força para retomar a fortaleza de Montfort. Bem armados com suas metralhadoras. Enquanto estive ali olhando para quase a metade de Israel, uma visão chocante, peguei o microfone, as câmeras de televisão e disse as palavras que tinha que dizer, quando de repente, o inconfundível, inegável mover do Espírito Santo aconteceu. Eu vi grandes soldados e comandantes do exército israelita, sujos, suados e cobertos de poeira. Homens que não acreditavam em Jesus Cristo, de repente, lágrimas encheram os olhos deles e vieram até mim e me cumprimentaram. E disseram: você não sabe o quanto apreciamos suas palavras, pois o mundo nos odeia. Outro dia estive em Washington, na capital dos Estados Unidos. O senhor Tip O'Neill estava atrás de mim, abaixei minha cabeça, fechei os olhos e abri com oração a reunião no Congresso americano. Essas 3 nações hoje que se tornaram referências no mundo: a Rússia, os Estados Unidos e a pequena Israel. É fácil para a mente do homem compreender as razões pela qual a poderosa União Soviética e seu comunismo e todo o poder dos Estados Unidos tem muita referência nas questões mundiais, mas as mentes humanas são chocadas quando se começa a pensar em Israel. Outro dia estava entrando em um avião em Tel Aviv. Um homem veio, se apresentou a mim e era um dos editores do jornal Wall Street. Um judeu que disse: irmão Swager, quase sempre assisto o seu programa. Quando entrarmos no avião, quero conversar com você. Nós nos assentamos e ele começou a falar comigo. Ele me disse: eu gosto de como você representa os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel. E ele era judeu, é claro. Por isso ele gostava disso. E disse: tem algo que eu quero saber. Eu temo que talvez existe uma possibilidade que o primeiro-ministro Begin possivelmente possa fazer algo que Deus não ia querer que ele fizesse, e ele acabasse com Israel por causa das ações do senhor Begin. Ele me fez aquela pergunta por causa da última excursão de Israel para o Líbano. Sentado ali naquele avião, comecei a falar com esse homem tremendamente inteligente, editor do Wall Street Journal,
sobre o seu povo Israel. O que vai acontecer com eles? Aquele povo e a cidade de Jerusalém, que está se tornando uma pedra de tropeço para o mundo inteiro hoje e amedrontando a muitos. Quase todo político, quase todo conselheiro militar entende e sabe muito bem que o pavio está aceso lá no Oriente Médio. O grande urso russo, com seus olhos na maioria do petróleo do mundo, os sauditas, do Irã, do Iraque e dos Emirados Árabes, os soviéticos que já começaram a mandar o petróleo para a Tchecoslováquia, para a Polônia e as outras nações ao leste europeu, as quais ela controla. Qual será o papel da Rússia nesse conflito profético dos últimos dias? Acredito de todo o coração que o comunismo é a ferramenta política de Satanás. E vou repetir: o comunismo não é somente outra filosofia, não é uma forma de governo, é uma ferramenta política infernal e das trevas, criada no inferno para escravizar milhões e milhões de pessoas. Nesta noite vamos olhar para a Rússia, e eu não estou falando do povo soviético. Meu coração parte por esses quase 250 milhões de pessoas que são praticamente escravos de seus mestres soviéticos. A grande maioria da Rússia, sob o comunismo russo, esse esquema diabólico do inferno começou com esse trio chamado de Marx, Lenin e Trotsky. A Rússia é basicamente um pouco mais do que uma nação de terceiro mundo. É subdesenvolvida. Isso pode soar estranho considerando que eles têm talvez o exército, a aeronáutica e marinha mais forte na face da terra. Mas a grande maioria de seu povo e sua nação é subdesenvolvido. O povo vive como escravos presos por detrás da palavra que Winston Churchill inventou, da cortina de ferro. Eles não podem opinar sobre o seu presente ou seu futuro. Na realidade, o comunismo é um sistema, uma filosofia falida que não funciona. Não funciona politicamente, nem geopoliticamente, financeiramente, economicamente não funciona. Está falida espiritualmente, pois a Rússia é como uma nação sem alma hoje. Porque o ateísmo é o seu Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, está falida de todas as formas possíveis. É uma filosofia, uma ferramenta política de Satanás vinda do inferno que não funciona. Agora, seus líderes, nos Estados Unidos, nós tentamos coexistir com eles e também lidar com esses pseudo-líderes como com outros líderes políticos. Mas os líderes da União Soviética desde sempre estão lá esta noite, não são líderes políticos como os outros. Não são pessoas responsáveis como os outros são. Eles são pouco mais que gangsters. Verdade. Vou te dar um exemplo. Quando o senhor Brezhnev foi
quero dizer selecionado, mas não foi eleito, pois ele se elegeu para ser chefe da União Soviética 17 anos atrás. Esse homem que tentamos nos comunicar e tentamos chegar a um denominador comum para fazer uma parceria estratégica, um tratado. Esse homem, o Brezhnev, sob Joseph Stalin, recebeu a responsabilidade de arrecadar fundos nas fazendas russas. Leonid Brezhnev fez isso muito bem. Arrecadou o dinheiro da comunidade rural na Rússia e transformou em propriedade do Estado, mas fazendo isso assassinou, matou, aniquilou 5 milhões de russos. O maior derramamento de sangue que qualquer país fora a China comunista já conheceu. O homem que é chefe na União Soviética hoje, Andropov, foi líder da KGB por vários anos. Uma das organizações mais bárbaras, mais assassinas e terroristas que o mundo já conheceu, assassinando milhões de seres humanos. E hoje ele é chefe da União Soviética. Outro dia li algo que estava correto. Ele disse que os líderes da Rússia provavelmente não iam considerar algo negativo se chamássemos eles de gangsters. Eles não ficariam ofendidos com isso, porque eles chegaram aonde estão através do ódio, do assassinato daqueles que estavam ao seu redor. E são com esses homens que nossos diplomatas e embaixadores estão se assentando em mesas tentando firmar tratados nos quais o futuro dos Estados Unidos da América depende. Só do nosso governo fazer um só tratado com esse povo é uma maluquice, é um absurdo, é uma loucura sem igual. Eles dizem abertamente que não vão cumprir com nada que falam e até hoje cumpriram com poucas coisas. Mesmo pessoas rindo, estou para dizer algo que é verdade sobre os Estados Unidos, mas creio que estou falando a verdade, estou certo. Os Estados Unidos da América ia se fazer um favor se tirássemos nossa embaixada de Moscou, se disséssemos para as Nações Unidas para sair dos Estados Unidos, e não nos assentássemos nunca mais em uma conferência e não firmar mais um só acordo com gangsters russos. A única forma do comunismo soviético sobreviver é através da agressão. Por isso levaram a excursão para o Afeganistão. Por isso levam excursões na América Central. Daqui a pouco falo disso. A única forma de sobreviver é através de constantemente estar em um modo agressivo para, abre aspas, liberar, fecha aspas, em sua terminologia, os milhões escravizados que têm o azar de viver sob o capitalismo. Agora, o que irá acontecer com a União Soviética no futuro? Um dos líderes da KGB, há pouco tempo atrás, disse, ela hoje mora nos Estados Unidos, e ela disse que o desejo da União Soviética era de escravizar o mundo sob o comunismo, e esse objetivo não mudou. Eles ainda têm esse desejo consumidor de escravizar o mundo inteiro. Agora, a Bíblia tem algo a dizer sobre esse povo.
tem algo a dizer sobre esse governo e sabe exatamente o que vai acontecer em um futuro bem próximo. E o mundo nessa noite, pela primeira vez na história da maioria ou de todos os jovens nos Estados Unidos, estamos experimentando uma recessão financeira como o país jamais conheceu, com exceção da Grande Depressão nos anos 30. É bem mais severa do que a maioria de nossa população sabe ou entende. Vou dizer por quê. Queria poder dizer aqui hoje que creio que nosso governo de alguma forma vai nos tirar dessa recessão e que o PIB vai começar a subir, mas isso não deve acontecer em um futuro próximo. E as razões são várias. Mas a recessão que estamos encarando agora e as dificuldades dos Estados Unidos e do mundo para sair desse problema que colocou quase 14 milhões de americanos na rua, 12 milhões não estão encontrando emprego e 2 milhões desistiram de procurar. Isso é ruim, mas o problema que está sobre nossa cabeça para nos matar é que toda a comunidade econômica deste mundo está à beira do precipício. Neste momento, governos estrangeiros devem $1 trilhão a bancos americanos e quase 750 bilhões desse valor vem de nações orientais. Um defensor dos Estados Unidos na Polônia outro dia falou. Ele estava sentado com os líderes do governo e ele era um líder. E quando disseram a quantia de dinheiro que os líderes iam pegar emprestado dos Estados Unidos e de governos ocidentais, um deles exclamou: é impossível conseguirmos pagar isso para eles. O homem deu risada e falou: é problema deles e não nosso. Não estamos planejando pagar. Esse dinheiro foi do nosso banco direto para a Polônia. Um pouco dele ficou na Polônia e a maioria foi para a União Soviética para financiar a invasão no Afeganistão, pago por dólares americanos. Neste exato momento, banqueiros estão se reunindo em todas as partes do mundo sem saber o que fazer e com medo do México, com medo que o Brasil, temendo que a Argentina, temendo que a Polônia vá quebrar. E se quebrarem, o mundo inteiro pode ser lançado não em uma recessão, mas uma depressão, que faria com que os anos 30 parecessem um piquenique. É o que estamos encarando, é o perigo do momento. E o que isso tem a ver com Israel, com a Rússia, com os Estados Unidos e com a Bíblia, irmão Swagger? Vou te falar o que tem a ver, vou te falar. Quando você lê o livro de Daniel, o grande profeta que viveu há mais de 2.300 anos atrás, 2.400, Deus mostrou para ele um dos eventos mais tremendos e futurísticos que ele já mostrou para qualquer ser humano. E no 7º capítulo do livro de Daniel, dá uma descrição do que seria o grande império romano, que em todo o seu poder, na Pax Romana, a paz romana, governaria o mundo daquela época por mais de 1000 anos. Imagine só. Daniel disse no capítulo 7, versículo 7 de seu livro: em minha visão à noite vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, falando do Império Romano que viria,
com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, essa passagem tem 2 significados. O primeiro pedaço do versículo 7 fala do grande império romano que viria com os Césares, que existiria quando Jesus Cristo nascesse em Belém. E o que isso tem a ver com a União Soviética? Espera aí. E a segunda parte ele diz que tinha 10 chifres, um animal, uma besta, descrevendo um império, um governo mundial, que era Roma. E ele não podia entender os 10 chifres. Então no versículo 24, ele diz assim, ele diz, os 10 chifres são 10 reis. Olha a terminologia. Os 10 chifres são 10 reis que saíram desse reino. Olha aí. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Vou explicar. O Império Romano, que chegou em seu auge alguns anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Se você pudesse fechar os seus olhos nessa noite, em sua mente pudesse ver um mapa mundial, o Império Romano ia desde a Grã-Bretanha até o rio Reno na Alemanha, a Holanda e as partes baixas da Europa, incluindo Espanha, Portugal, França, incluindo, é claro, a Itália, pois Roma é sua capital, a Grécia, também incluía partes do leste europeu, e aqui vamos ver a importância, a Hungria, a Romênia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Bulgária. O antigo Império Romano incluía esses países, incluindo também a Turquia, indo quase até o Paquistão, em Israel, Jordânia, Líbia, o norte da África, Marrocos. Ali era a extensão básica do poderoso Império Romano na época, que incluía a maioria do mundo civilizado no Mediterrâneo. E quando Deus deu essa visão a Daniel há tanto tempo atrás, ele não só deu a ele uma visão do império que estava por vir, mas também de um que aconteceria centenas até milhares de anos no futuro. E a razão pela qual ele conectou com o Império Romano foi porque, mais uma vez, aconteceria naquela área, porque ele disse que os 10 chifres deste reino, daquele antigo Império Romano e seu território, 10 reis sairão dali. Agora, todo estudante da Bíblia que eu conheço entende que isso significa que são 10 nações que vão ser importantes antes da vinda do anticristo. Antes do homem do pecado, filho da perdição, aparecer no mundo. Vemos mencionado que ele vai governar sobre 3 reis, e os chifres representam nações, reis, reinos, impérios, e essas 3 nações serão a Turquia, a Grécia e o Egito, e o anticristo, de acordo com a profecia de Daniel, virá da antiga Síria, que inclui o Líbano, a Síria de hoje, o Iraque ou o Irã. Ele pode vir de qualquer um desses lugares. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte: parte desses países hoje, que estão naquela área que Daniel mencionou desse reino, incluem países que agora são controlados pela União Soviética. Países controlados pelo grande comunismo. Iugoslávia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Hungria. Para que essa escritura se cumpra, escute bem,
para que essa passagem se cumpra, como Daniel viu há muito tempo atrás, aqueles países, ou ao menos parte deles, terão que ser removidos do jugo soviético e ser dominado pelo anticristo. Sabemos que o anticristo não virá da União Soviética. A única maneira que a Rússia vai entregar esses países, só existem duas maneiras. Ou ela entrega esses países de acordo com uma guerra que causará a queda do comunismo como conhecemos hoje, ou então ela vai entregar esses países como resultado de uma destruição do comunismo. Vou explicar. Quando mencionei as finanças, a parte econômica há pouco atrás, uma das razões agora pela qual Andropov está convidando o presidente Reagan para uma conferência, para uma reunião, é porque neste momento a União Soviética está falida. Estamos em um estado ruim, mas eles estão à beira de passar fome. Não são todos que sabem, mas é verdade. Quando o presidente Carter colocou o embargo do trigo antes de acabar o seu termo, mesmo podendo comprar trigo em outros países do mundo, como Canadá, Argentina, etc., estavam dando folhas de árvores para os seus animais. Para você ver como a situação ficou séria. Hoje chegaram a um ponto que não podem mais financiar suas excursões militares. Tiraram tudo que o povo tinha, construindo as maiores armas de guerra que o mundo já viu. Então existe uma pequena possibilidade que eles podem se despedaçar por dentro, mas não é o provável, não é. A pequenina Israel, que é o único amigo que os Estados Unidos têm no Oriente Médio, o único amigo. Nesse momento oramos para que os sauditas, que controlam a maioria do petróleo naquela parte do mundo, continuem nossos amigos. Mas o único verdadeiro amigo que temos é Israel. Hoje existem planos lá no Pentágono que, se a União Soviética invadir o Oriente Médio, o Pentágono diz que ia demorar até 30 dias para colocar homens e armas o bastante no Oriente Médio para parar os soviéticos, e dizem achar que o pequeno Israel é poderoso o bastante para segurar a União Soviética, o bastante até chegarmos lá. Imagina só. Estive no topo de um monte olhando para as posições da Síria, cercada por soldados israelitas, e eu questionei vários soldados israelitas que trabalhavam nos tanques. E perguntei: como é que você pode explicar o seu avanço rápido? Como explicar a maneira como Israel derrubou 86 MiGs da Rússia e destruiu o poderoso T-62, um tanque russo, e envergonhou a poderosa União Soviética? Esse jovem me respondeu, ele tinha uns 21 anos, e falou: eu não consigo explicar. E ele disse que a rapidez de nossos avanços surpreendeu até nós mesmos. Não pudemos entender como fizemos o que fizemos, rápido como fizemos. Eu sei que ele não sabia, conversei com alguns líderes militares e eles também não sabiam, mas tem algo acontecendo em Israel hoje. Eu sei do que estou falando, é pequeno, microscópico, mas está acontecendo. Esse pequeno grupo de pessoas que Satanás odeia com um ódio bárbaro, de uma forma que a mente humana não pode explicar,
tem tentado destruí-los desde o faraó até Amã, até Herodes e até Hitler. Esse povo que se nega a morrer. E me escute aqui, América. A posição da América hoje e o futuro dela depende nem tanto do seu PIB, nem tanto de sua preparação militar, nem tanto de políticos e lugares altos, mas acredito que o futuro da América depende do tratamento que ela vai dar a essa pequena nação chamada Israel. A única nação no mundo de hoje que é amiga de Israel é os Estados Unidos. E mais ninguém. Mas, amigo, eu creio de todo o meu coração no que Deus falou para Abraão no livro de Gênesis. Vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. É sério. É verdade. Deus não vai compactuar com os erros de Israel e nem a gente deve também. Mas as nações que se alinham contra esse povo serão destruídas. Há uma razão por isso, porque dos lombos de Jacó, dos lombos de Siló, dos lombos de Davi, virá um ramo, virá uma vinha, virá a rosa de Sarão, virá o lírio dos vales. E a Bíblia diz, como Gabriel falou com Maria ainda adolescente, e o nome dele será Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Aleluia! Eu quero dar um recado hoje para a União Soviética, aos Andropovs, para a OLP, para o planeta inteiro, que não importa o que Satanás planeje, os faraós já vieram confiando em sua lança e sua carruagem, olhando para o seu grande esplendor. Mas os poderosos do Egito flutuaram nas margens do Mar Vermelho, porque Deus estava com a mão deles sobre o seu povo, que é Israel. Estive no topo de Massada e olhei para as ruínas do que o Império Romano tinha construído para tomar Massada. E eventualmente conseguiram, e estive com o microfone na mão e fiz a pergunta: aonde está Roma nesta noite? O título de César hoje não quer dizer nada e seus generais não são nada também. Mas onde está Israel? Israel, a estrela de Davi, mais uma vez está voando sobre essa pequenina terra. Me escute, gente. Se você odeia Israel, você odeia Deus. Se você odeia Israel, você odeia o Filho de Deus. Se você odeia Israel, você odeia o céu e a palavra de Deus. E podem dizer: Jimmy Swaggart, eu não entendo isso. Simplesmente porque Israel odeia Jesus. Odeiam sim e já sangraram muito. Sangue que manchou a terra por causa desse ódio. Eles têm sofrido a consequência de quando disseram que o sangue dele esteja sobre nós e nossos filhos. Mas os ossos estão se unindo de novo. Ezequiel falou: eles vão viver. Aleluia! Homens poderosos podem tramar, a força do Império Soviético pode planejar e dizer que nada vai poder parar os seus poderosos mísseis e batalhões. E oro para que o presidente Reagan, nem outro presidente que vamos ter, faça isso, que ele venha vacilar e ficar com medo de dizer: não podemos ajudar Israel. Mas existe outro plano que está sendo traçado, e este plano é do céu. E o Todo-Poderoso Deus é diretor nessa reunião, e o Todo-Poderoso diz que eles vão vencer, porque dos lombos de Jacó veio Jesus, o Filho do Deus vivo. E em Israel nesta noite, aleluia, em Israel nesta noite, existe um mover, e de pessoa a pessoa, não são muitos, é pequeno, são poucos, no que diz respeito a números é insignificante.
Outro dia mesmo, um erudito de lá escreveu um livro, e ele falava sobre o futuro de Israel, o futuro dos filhos de Davi, o futuro da estrela de Davi. E ele perguntou em seu livro, que incidentemente foi banido em Israel, e ele perguntou: qual a esperança de Israel? E ele respondeu: é a vinda do Messias. Mas não baniram por isso, baniram porque ele disse que o Messias, quando vier, e ele está vindo, possivelmente será Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém há 2000 anos atrás e ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Nessa noite eu entendo que pregador após pregador ministrou e pregou e disse que a Rússia vai invadir Israel. Podem até invadir, mas não vejo nada nessa Bíblia que diz que eles vão. E não soa como você pensou que ia ouvir. Não há registro na palavra de Deus que diga que a Rússia vai invadir Israel e tal. Vão invadir, mas vou dizer como daqui a pouco. Jimmy Swaggart, não entendo. Mencionou Mechaque e Tubal, capítulo 38 de Ezequiel. Sim, isso está falando apenas de um aglomerado de pessoas que o anticristo vai juntar com milhões de pessoas. Vai ser um número grande. Sabemos que o anticristo vai tomar posse desses 10 impérios, aquelas 10 nações, que provavelmente vai incluir partes da área que agora é controlada pela União Soviética, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, etc, etc. E em Daniel capítulo 11, versículo 44, a Bíblia diz que o anticristo, para aparecer, consolidando suas forças, no princípio do período da grande tribulação, fará um pacto de não agredir Israel por 7 anos. Vendo toda indicação bíblica, Israel não será derrotada pelos árabes, por instituições, por Khomeini, com 25 milhões de soldados do Islã que vão marchar até Jerusalém e liberar a cidade. Não há registro disso na palavra de Deus. Parece que o pequeno Estado de Israel vai, com dificuldades e com problemas, vai ficar cada vez mais forte. Sei que hoje o presidente Reagan está com seu plano de paz tentando fazer com que Israel dê a Cisjordânia para os palestinos e para a Jordânia, mas isso não vai funcionar, senhor Reagan. Isso não vai funcionar, você está perdendo tempo. A Cisjordânia é de Jacó, a Cisjordânia é de Ezequiel, a Cisjordânia é de Abraão, a Cisjordânia é Pedro, Paulo e Silas, a Cisjordânia é Israel. Vão me mandar cartas e alguns vão dizer: não gosto do que você está falando, mas não fui eu que escrevi o livro. Deus que escreveu, foi Deus que escreveu. E vou te falar por que você diz: eu não consigo entender por que Deus ia gostar de um povo daqueles. Então deixa eu te perguntar, por que você não gosta deles, hein? Vou te falar porque o mundo os odeia, o sistema do mundo os odeia, porque estão conectados a Deus, porque esta Bíblia é um livro judeu. É por isso o mundo os odeia. E o mundo os odeia porque o Messias veio através da raça judaica. E qualquer coisa, anote aí, qualquer coisa que o Todo-Poderoso fez e planejou, não pode falhar, não será destruído, não vai falir. O Todo-Poderoso faz brotar do pó da terra se for necessário. Isso é fato. Quando o anticristo, e vocês podem perguntar: quem vai ser? Não sei.
Não estou preocupado também. Se você quiser juntar batata seca e fruta seca e colocá-los em algum porão esperando o período da tribulação, vá em frente. Mas estou me preparando para sair deste mundo. Estou me preparando para portões de pérola. Estou vigiando noite e dia. Estou preparando para sair deste mundo, pois eu vou me encontrar com Ele no ar. Logo, logo Ele virá. Vou encontrar com Ele além do céu, para que todos venham ouvir a voz do Senhor, a trombeta tocar, pois o Filho de Deus é que vai nos guiar quando estivermos encontrando com Ele no ar, pois o Senhor disse que Ele vai descer do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos vamos encontrar com Ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Não estou esperando o anticristo, estou esperando o Senhor Jesus Cristo. Não estou buscando um buraco no chão, estou buscando um buraco no céu, quando Jesus voltará. Aleluia! Sua esperança não está em uma caverna. E sua esperança não está em cartões de crédito. Sua esperança não está em estratégias políticas, mas sua esperança é o momento em que Jesus vai voltar com cura em suas asas para levar os seus santos e levar seus filhos para casa. Essa é a sua esperança. Nessa noite entendo que muitos cristãos aprenderam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Alguns aprenderam que a igreja precisa passar pelo período da grande tribulação para ser purificada. Minha Bíblia diz que somos purificados pela palavra e pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória! Glória! Para você só tenho a dizer que aquilo que você orar pedindo com fé, você vai receber. Se você quiser passar pela tribulação, pode passar, mas eu não. Estou me preparando para ir embora. Minhas malas espirituais estão prontas. Meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Tenho mais lá do que tenho aqui. Eu não sei quem vai ser o anticristo, mas meu coração, a minha vida, tudo que eu tenho está direcionado para o céu. Para o céu. Alguns cristãos estão olhando para o mercado comum, alguns para a União Soviética e outros vai saber para quê. Mas ele falou: olhe para o alto, pois a sua redenção está próxima. Ele está voltando. Ele está voltando. O anticristo assegurando, de acordo com Daniel, muitos países e todos ou quase todos países do leste europeu que hoje pertencem à Rússia ou através de guerra ou por causa da queda do comunismo, de um ou de outro. Eu não aposto em uma queda. Vai tentar dominar o mundo, governar o mundo, vai ser ajudado pelo mesmo espírito das trevas que ajudou Alexandre o Grande. E em Daniel 11:44, quando ele estiver em seu auge, porque Israel vai sofrer uma derrota, vai ser aí que o anticristo, que eles pensam ser o Messias, Jesus falou que eles não me recebem. Eu venho em nome de meu Pai e vocês não me recebem, mas um outro, e ele estava falando do anticristo, esse eles vão receber e pensar que ele é o Messias. Vai resolver nossos problemas, ele vai assinar um pacto de 7 anos com eles, e no meio daqueles 7 anos, 3 anos e meio, ele vai quebrá-lo. Vai mostrar quem realmente é.
De alguma forma, Israel vai reconstruir aquele templo em Jerusalém. Anote o que estou dizendo, vai acontecer. Aquele antigo domo da rocha vai cair. Será destruído. O templo será reconstruído e bem no meio dele o anticristo vai colocar sua estátua. A abominação da desolação, Israel verá que foi enganado. Serão assassinados e um remanescente possivelmente fugirá para Petra. E alguns vão ficar em Jerusalém. O anticristo vai ser parado pelo Todo-Poderoso enquanto tenta destruí-los. E então, algo vai chamar sua atenção. E para fechar nesta noite, escute. Daniel 11:44. Mas rumores do leste e do norte vão perturbá-lo. Perturbar o anticristo. O leste e o norte. O leste e a China. Outras partes, talvez o Japão também. Mas o norte tem que ser a Polônia, partes da Alemanha e a Rússia. Rumores do leste e do norte vão perturbá-lo. Então ele sairá com grande fúria para destruir. E ele destruirá o que tiver sobrado do grande comunismo. Destruirá o que sobrar da União Soviética e do norte. E vão juntar suas forças com ele. Assim como as poderosas nações da China, possivelmente o Japão e outros países orientais. A Bíblia diz que o Eufrates vai secar para preparar um caminho para os reis orientais. Então ele vai voltar com o mais poderoso exército que o mundo já viu em toda a sua história. Virá para destruir Israel e provavelmente se chamará de Gog. Os poderosos exércitos de Israel, não de Israel, os poderosos exércitos do mundo, muitas nações, a Bíblia diz, virão com a solução final, que para ele é aniquilar Israel da face da terra. Outro dia estive em Megido, olhando para o vale de Jeosafá, onde os exércitos do anticristo vão se espalhar sobre Israel. E quero fechar com as seguintes palavras, capítulo 38 de Ezequiel, versículo 18. É isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano, o Senhor. Nunca vimos Deus ficar bravo. Por 2000 anos o mundo tem vivido sob a graça. Conhecemos Deus como nada senão amor. Mas naquela hora, quando o anticristo vier para dar o golpe final, Jesus vai voltar. E todo santo de Deus que já viveu estará com ele. Milhões de anjos estarão com ele. E de repente, aleluia, aleluia, glória, aquele que abriu o mar vermelho e afogou o exército egípcio vai enviar trovões, raios e granizos sobre o anticristo. Vai ser como o céu se abrindo. Sua face demonstrará sua fúria. O pecado, a podridão, o assassinato, o estupro, tudo que tem dado risada de Deus vai ser pela última vez. Escuta aqui, sua última vez. Me dê mais 3 minutos, pela última vez. O Todo-Poderoso Deus virá vestido em vestes de guerra. Ele vai voltar lutando como antigamente. E a Bíblia diz que quando tudo acabar e a batalha terminar, o sangue do exército do anticristo vai ser de 6 pés de altura nesse planeta. E a Bíblia diz que 5/6 de todo o exército do anticristo vai morrer. E Jesus Cristo, em poder e glória, não Jesus fraquinho, aparecendo em um jardim, mas o campeão de todo o universo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ele vai se levantar sobre aquele monte de onde ele saiu,
pois os anjos disseram que o mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar da mesma forma que vocês viram ele subir. Ele está voltando com cura, está voltando com cura em suas asas. Está voltando para governar e reinar por 1000 anos. Só tem mais 1 minuto. Aleluia! O que você está me dizendo, Jimmy Swaggart? O que você quer dizer? Resumi um assunto de 5 horas para você em 1 hora só. E quero dizer o seguinte: o sol está se pondo sobre esse mundo. Estamos no último round, Satanás está quase nocauteado. Glória! Aleluia! 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 O pecado, o mal e o assassinato está para acabar. Venha para o lado vencedor. Bêbado, largue sua garrafa. Prostituta, pare com a imoralidade. Viciado em jogos, pare de apostar. É melhor vir para o lado de Jesus Cristo. Você olha para os crentes e pensa que não temos bom senso e não sabemos o que está acontecendo, mas é melhor escutar esse pregador. Eu sei em quem tenho crido. Estou convencido que ele é capaz de guardar aquilo que entreguei para ele até aquele dia. Venha para o lado de Deus. É melhor você vir para o lado de Jesus e vir para o lado da Bíblia, porque tudo aqui está para acabar. Aleluia, 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 aleluia. O homem da Galileia está voltando. O homem da Galileia está voltando. O príncipe da paz está voltando. Então esse mundo vai conhecer a paz. Então vamos colocar nossas armas ao lado do rio e não vamos mais estudar guerras. Ninguém mais vai ter fome, ninguém mais vai sofrer e nem vai chorar. Ele vai enxugar as lágrimas de nossos olhos. Não vai haver mais choro nas favelas. Aleluia! E vou te dizer, eu quero que ele venha. Estou cansado do pecado e do ódio e do assassinato e da guerra e da fome, do engano, da pobreza. Já cansei. Eu quero que ele venha. Eu estou buscando a sua vinda, estou esperando a sua vinda. Eu quero que ele venha, e ele está voltando, e o povo dele está esperando, e os seus filhos estão clamando com o coração que espera pelo Redentor. Ora vem, como disse João na ilha de Pátimos. Ora vem, Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, por favor. Oh Deus, aleluia. Oh, bem-aventurado Redentor, Deus vivo. Tem sido uma marcha longa, mas estamos perto do fim. Quase posso ouvir o som da trombeta. As portas do céu estão abertas, escancaradas as portas para o Rei da Glória que voltou. Aleluia, aleluia. De cabeça baixa e olhos fechados, quero te fazer uma pergunta simples nesta noite. O relógio da destruição e condenação, eles já estão chegando perto da meia-noite. Quando você ver essas coisas acontecendo, ele falou, levante sua cabeça e olhe, pois a sua redenção está próxima. Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Quero te fazer uma pergunta. Você fez de sua eleição e seu chamado algo certo? Você disse sim para o homem da Galileia? Você está no time vencedor? Porque ele está voltando. E ele não virá para perder. Ele não está voltando para ser derrotado. O tempo do pecado já está acabando.
desviado, é melhor você voltar para casa. Quantos aqui nesse grande coliseu eu não posso mais demorar para te convidar aqui? Dizem, não estou vivendo corretamente, Jimmy Swaggart. Vejo as nuvens do Armagedon aparecendo sobre o horizonte. E eu sei que algo está para acontecer, eu sinto em meu espírito. Quantos podem levantar a mão? Levante bem alto. Estou vendo, obrigado. Ore por mim, não estou vivendo corretamente, eu não vou te envergonhar, eu prometo. Nas arquibancadas, levante rapidamente, vou esperar. Obrigado. Até lá em cima, até a parte de baixo, levante bem alto, enquanto passo por você. Ele está para voltar em breve, pode ser sua última oportunidade. Não vai demorar. Ele está voltando. Os túmulos devolverão os seus mortos. Levante suas mãos. Na arquibancada aqui do lado esquerdo, levante bem alto, obrigado, obrigado, obrigado. Lá atrás, obrigado, Deus ama o seu coração. Quero que todos aqui, por favor, se coloquem de pé, todos de pé. Sinto que Deus está nos dizendo para concluir. Prepare-se. Está para acabar. Você não tem muito tempo. Ou é Cristo ou é o anticristo, a escolha é sua. Quero que todos aqui, na frente, lá atrás, dos lados, você que levantou a sua mão, a porta de misericórdia ainda está aberta e há espaço na cruz para você. Vou pedir eles para cantarem aquela antiga canção. Há um lugar na cruz para você. Ainda tem um lugar para você. Não temos muito tempo, mas hoje, nesta noite, ainda temos tempo. Todos que levantaram as mãos, quero que você venha ficar de pé aqui. Vejo as nuvens chegando, são densas e negras. Os trovões do juízo já estão fazendo seus barulhos. Deus te abençoe, filho. Deus abençoe esse garoto. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yet there is room. Yes, there's room At the cross. at the cross for you. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others I call thee. Please, Jesus, do not pass me Quero que você olhe para o irmão Swaggart por uns instantes, por favor. E vocês pela televisão, prestem atenção também. O maior passo que você já deu, mesmo não entendendo muitas coisas sobre Deus, e eu consigo entender isso bem. Não se preocupe com ela está bem, está tudo bem. Deixe ela louvar o Senhor, ela está bem. Ontem à noite, o Van Rule, um dos jogadores principais aqui do time do Astros de Houston, veio entregar o coração para Jesus aqui na frente. Então Deus está se movendo. Graças a Deus por isso. E você veio, e você é muito precioso. Tanto que Jesus morreu na cruz por ti. E quero dizer isso para todos vocês. Não importa quem você é, alguns podem estar aqui e nunca xingaram um palavrão nos últimos 10 anos. E você seja tão honesto
quanto um anjo. Você pode ser uma pessoa muito justa e reta, mas nunca nasceu de novo. Outros de vocês aqui, você está usando drogas. Eu não sei quem você é, mas Deus sabe. Outros, vocês são viciados no álcool. Outros aqui não conseguem abrir a boca sem xingar um palavrão, usar uma linguagem profana. E alguns de vocês podem até dizer: Jimmy Swaggart, Deus deve me odiar. Não odeia, não. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia, Ele te ama. Meu copastor, que está à minha esquerda ali, algumas noites atrás na Califórnia, ele jantou com um homem chamado Chris Bishop e sua esposa. O Chris Bishop foi salvo assistindo uma televisão dentro de uma cadeia, na Solitária, na Califórnia. E a televisão ficava fora da cela. Naquela manhã, Deus tocou ele e ele andou com os Hells Angels por 27 anos. Jesus Cristo o libertou, porque ele é maior que aquela gangue. Por quê? Nesta noite, o Chris está pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E por que você está me dizendo tudo isso, Jimmy Swaggart? Estou te dizendo para que você entenda. Satanás vai tentar fazer alguns de vocês acreditar que não tem mais ninguém vivendo para Deus. E se você for o único, a família não está nem... Não, muita gente está sendo salvo, viu? Muita gente está aceitando Jesus. Aleluia! E agora, anjos no céu estão bradando. E vou fazer a oração do arrependimento, porque se você fizer ela comigo e acreditar, e você pela televisão acreditar também, todo pecado que você cometeu vai ser lavado. Ele vai te refazer, mudar sua vida. Abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Você pela televisão, abaixe a cabeça e feche os olhos. É o maior momento da sua vida. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. eu venho a Ti em nome de Jesus. Me arrependo pelos meus pecados Eu me arrependo dos meus pecados e por como tenho vivido. e como tenho vivido. Me perdoe, por favor. Me perdoe, por favor. Limpa-me e lava-me com o Teu sangue precioso Com Teu sangue precioso de toda injustiça. de toda injustiça. Estou cansado da minha vida antiga. Estou cansado da minha vida. Quero entrar no time vencedor. Quero entrar no time vencedor. De acordo com a santa palavra de Deus, De acordo com a santa palavra Romanos 10, em Romanos 10, versículos 9 e 10. versículos 9 e 10. Com a minha boca Com a minha boca eu confesso eu confesso Jesus Cristo a Jesus Cristo em meu coração. em meu coração. Agora Agora eu creio eu creio que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou dentre os mortos dentre os mortos e que Ele vive que Ele vive diante desse povo diante deste povo e do Deus do céu. e do Deus do céu. Eu aceito Jesus Cristo A Jesus Cristo como meu Salvador. como meu Salvador. Vou viver por Ti, Senhor, Vou viver para Ti, Senhor. e farei o meu melhor Farei o meu melhor. se o Senhor me ajudar. Se o Senhor me ajudar, E de acordo com Sua palavra, de acordo com a que não pode mentir, que não pode mentir. estou lavado, Eu estou lavado, estou limpo, estou mudado, estou mudado, eu estou salvo. eu estou salvo. Louvado seja Deus, aleluia.